Hoje nós vamos retornar à nossa exposição no livro do profeta Joel. Hoje vamos olhar o capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós iniciamos a exposição desse profeta menor, profeta Joel. E devido à obra aqui da igreja, tivemos que dar uma pausa em nossas atividades, também na exposição do livro do profeta Joel. E hoje estamos retornando, vamos olhar o capítulo 2, a partir do versículo 18. O profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 18, pode deixar na NAA mesmo, Rodrigão. Diz o texto sagrado: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a saródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, já entoamos, Senhor, cânticos a Ti, já bendizemos o Teu nome, e nesse momento rogamos a Ti, Senhor, pois carecemos e precisamos ouvir a Tua voz por meio de Sua palavra. Tenha, ó Deus, misericórdia de todos nós, e apesar de nós, fale conosco. Tomamos as palavras de Pedro, que certa vez disse: a Ti, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, a quem vamos recorrer, a quem vamos, senão o Senhor? Por isso, fale conosco, Senhor. Caia sobre nós Seu Espírito de revelação, de sabedoria, e comunique a nós a Tua palavra revelada. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti. Tem misericórdia de mim diante de Sua igreja. Tem misericórdia de Sua igreja diante de mim. Fale conosco. Desejamos, Senhor, sermos guiados e orientados por Ti, genuinamente por meio de Sua palavra, a fim de que o Senhor receba a glória para si, Seu reino avance e sejamos conformados à imagem de Seu Filho. É o que te oramos,
no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, estamos retornando à exposição no livro do profeta Joel. Para aqueles que estão nos acompanhando na exposição desse livro, e aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar, é necessário a gente entender todo o contexto até o capítulo que lemos aqui, para termos a interpretação correta do livro. O profeta Joel é levantado por Deus, e nesse período, Israel está dividido em reino do norte e reino do sul. E esse profeta é levantado por Deus para profetizar para o povo do reino do sul. Judá, capital, Jerusalém. Portanto, Joel é esse profeta que profetiza, que anuncia, que fala a palavra e a mensagem de Deus para o povo do reino do sul, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. E nesse período do profeta Joel, Jerusalém, Judá, eles viviam da agricultura. Nesse tempo, a agricultura de Judá caminhava muito bem, por sinal. Eles estavam muito prósperos no que diz respeito à agricultura, ao gado, ao campo. Os pastos estavam verdejantes, colheita em abundância. Judá vivia da agricultura. A economia do Reino do Sul girava em torno da agricultura. Eles não só colhiam os cereais do campo, como eles também exportavam a agricultura, e eles viviam da economia agrícola daquela época. Se tinha muitos gados, se tinha muitos animais, e eles estavam fartos, em abundância na parte agrícola. Contudo, a vida religiosa do povo do Reino do Sul caminhava por caminhos tortos diante de Deus. Religiosamente, desculpe a redundância, assim que eles estavam, só religiosamente. A religião deles não era uma religião sincera, honesta e verdadeira com o Senhor Deus. Embora o templo estava tendo a sua atividade religiosa, os sacerdotes estavam oferecendo seus sacrifícios no templo, porém o povo estava longe de Deus. Eles estavam externamente com a sua prática religiosa ativa, mas internamente, o seu interior, eles estavam longe do Senhor. A vida religiosa deles se passava de uma superficialidade. Estavam na superfície do seu relacionamento com Deus, estavam longe do Senhor. Diante disso, nós vimos no capítulo 1 que o Senhor traz sobre Judá um terrível juízo. Qual foi o juízo que Deus trouxe? Deus trouxe uma enxurrada, uma nuvem de gafanhotos que destruiu toda a agricultura do povo do Reino do Sul. Nós vimos que essa praga de gafanhoto que devastou o Reino do Sul não foi o diabo que enviou. Não foi o inimigo da nossa alma que colocou os gafanhotos para destruir a agricultura deles. Nós vimos, foi o próprio Deus. A ponto do próprio Deus chamar aqueles gafanhotos de exército dele. O próprio Deus que enviou o cortador, o migrador, o destruidor, e nós falamos isso, né? E em muitos lugares por aí, no contexto cristão, se diz que tem o cortador, o migrador, o devorador, o pulgão, a lagarta, né? É o diabo que está mandando, é o diabo que está destruindo. Nós vimos no texto, foi o próprio Deus. O juízo do Senhor veio sobre o Reino do Sul, destruiu. E aquilo que parecia um jardim do Éden, aquilo que parecia tão belo, tão encantador, se tornou uma sequidão, irmão. Já não chovia mais, já não se tinha mais a colheita, os frutos, os animais estavam morrendo, os gados estavam perecendo no campo,
Não se tinha mais colheita, o povo não conseguia mais exportar os cereais, portanto a nação estava vivendo uma grande crise econômica, financeira, as despensas vazias. E um dos pontos principais, o culto acabou. Não se tinha nem mais culto, não se tinha como mais cultuar. O templo estava fechado, porque não tinha como mais ter sacrifícios para oferecer a Deus. Não se tinha mais animais para oferecer a Deus, não se tinha mais cereais para oferecer a Deus. O culto foi interrompido. Judá vivia uma grande crise econômica, uma grande crise financeira. E a grande pergunta é, Alex, parece que Deus é um ser mau. E nós vimos isso também ao longo das exposições, que não. O juízo de Deus, a disciplina de Deus, a correção de Deus, é para trazer o povo de volta para Ele. Deus prefere a figueira seca do que os filhos deles secos. Deus prefere a despensa vazia do que o coração deles vazios eternamente longe de Deus. Então Deus mexeu com a estrutura econômica de Judá para que Judá se voltasse para Deus. E agora a gente entra no texto que eu li. O texto que eu li, o que nós lemos aqui? Deus trazendo a prosperidade de volta para o povo. O texto que eu li é Deus restituindo Judá novamente. Deus prosperando a nação novamente. Deus enriquecendo abundantemente a nação novamente. O texto que eu li vai falar do Deus da restituição. Portanto, o Deus que traz o juízo, o Deus que traz a disciplina é o mesmo que pode tirar o juízo, que pode tirar a disciplina e pode abençoar novamente, pode prosperar novamente, pode abençoar de volta. E é isso que eu quero ver com os irmãos essa manhã. O Deus que restituiu Judá, o Deus da restituição. Deus pode restituir, Deus pode abençoar, Deus pode fazer, e Deus faz. E no final, nós vamos ver, eu quero ver com os irmãos, o porquê que Deus fez isso. O porquê que Deus restitui Judá. O porquê que Deus abençoa novamente Judá. O porquê que Deus prospera eles novamente. No final, nós vamos ver o porquê. Mas, imediato, vamos ver Deus abençoando esse povo novamente. Lembrando, o campo está destruído. Uma sequidão terrível, não chove mais. A terra está árida, o campo está seco. Os animais estão morrendo, não tem mais alimentos para eles. O culto está interrompido. Judá vivendo uma grande crise. Deus vai abençoar esse povo, o povo dele novamente. Mas guarda a expectativa que o ápice da mensagem vai estar no final. O porquê que Deus faz isso? Então Deus vai abençoar esse povo novamente. Versículo 19, a parte A, nós vamos ver Deus trazendo essas bênçãos materiais, restauradoras para esse povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal. Deus estava trazendo de volta o cereal para eles, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. A terra de Judá voltou a florescer e a frutificar. Os celeiros se encheram de cereal, de vinho, de óleo. Deus deu ao povo novamente a prosperidade. E é interessante nós observarmos isso aqui, que o Senhor respondeu ao povo, portanto, é das mãos de Deus que procede toda boa dádiva. A volta do cereal, do vinho, do azeite e o povo satisfeito não vem do povo em si mesmo.
Essas dádivas e essas bênçãos estão vindo do próprio Deus. É Deus quem abençoa o homem. É Deus que está trazendo de volta o cereal, o vinho, o óleo. Isso não é algo nosso, isso é algo de Deus. É Deus quem abre a porta. É Deus quem abençoa o casamento. É Deus quem abençoa os empreendimentos. É Deus quem traz os clientes. É Deus que te faz crescer em alguma área profissional. É Deus. É nas mãos de Deus. Toda boa dádiva não vem de si mesmo, mas vem do céu, vem do alto, vem do próprio Deus. Então observe que é Deus quem está trazendo o cereal de volta para o povo. É Deus quem está abençoando o povo. Versículo 19, a parte B. Deus remove a vergonha da nação. A nação estava passando por vergonha. As outras nações que olhavam para Judá e via Judá como referência, as outras nações estão debochando de Judá. E o texto diz: nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Eu estou removendo a vergonha de vocês das demais nações. Judá estava sendo envergonhada pelas outras nações e Deus está removendo, tirando a vergonha da nação. Isso é interessante. Nada é mais doloroso para o cristão do que perder sua reputação diante daqueles que ele deveria testemunhar. Um juízo de Deus cai sobre a vida de um filho de Deus. Uma disciplina de Deus cai sobre a vida de um filho de Deus. Uma correção de Deus. E parece que esse filho de Deus perde essa reputação de testemunhar. Ele se coloca num lugar de vergonha. Ele se coloca num lugar que parece que ele perde essa autoridade do Senhor. E agora Deus está dizendo: eu estou devolvendo a sua autoridade, tirando a vergonha que você tem diante das outras nações. Judá tinha perdido sua comunhão com Deus. E por perder a comunhão com Deus, consequentemente, estava sem autoridade para testemunhar em nome de Deus. Judá estava sem autoridade para testemunhar em nome de Deus, porque não tinha relacionamento com esse Deus. E Deus está dizendo: eu vou restaurar a vergonha de vocês. Eu coloco a autoridade em vocês novamente. A vergonha era um cálice amargo que Judá estava bebendo dia e noite. Porém, Deus levanta esse povo das cinzas. Deus levanta esse povo da vergonha, restaura a dignidade de Judá e coloca luz neles para eles testemunhar para as outras nações novamente. Não sei se você já parou por isso, já passou por isso. De parecer que você perdeu a autoridade no Senhor. O Senhor está te corrigindo, te disciplinando, porque você perdeu a comunhão com Ele. Parece que você perde essa autoridade de testemunhar quem Ele é. E Deus está dizendo para ajudar: eu estou restaurando vocês novamente, levantando vocês novamente, tirando a vergonha de vocês, erguendo vocês do monturo, erguendo vocês desse lugar de humilhação. E as outras nações não vão mais zombar de vocês. Versículo 20. O poderoso inimigo que veio sobre Judá é destruído. Olha o versículo 20. Mas o invasor que vem do norte, é os gafanhotos, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Olhe para cá. Os gafanhotos que o próprio Deus envia sobre Judá como juízo. É o próprio Deus que tira os gafanhotos dele. Deus coloca e sentencia Judá como juízo. Agora o próprio Deus tira um juízo sobre eles. Espanta os gafanhotos para o ocidente, para o oriente, para o mar, a ponto do povo
sentiu o odor da morte, da enxurrada e das nuvens de gafanhotos. Deus está dizendo, eu coloquei a minha disciplina, a minha vara de correção, mas agora eu estou tirando a minha disciplina. Eu estou tirando o meu juízo. Deus traz o juízo, mas Deus também tira o juízo. E aqui está um ponto importante. O juízo de Deus, para aqueles que não são de Deus, é para a perdição eterna. Mas para os eleitos e os escolhidos do Senhor, o juízo de Deus é uma correção para esses eleitos voltar-se para esse Deus. Judá se perdeu. Judá estava longe de Deus. Portanto, o juízo de Deus sobre eles é para que eles se voltem para Deus. Então a disciplina do Senhor sobre nós, sobre você, sobre mim, a vara da correção de Deus é para Ele nos colocar na vereda novamente. Não é para te matar. Não é para te destruir. Não é para acabar com você. O juízo de Deus sobre você é para te colocar novamente no trilho da santidade novamente. A vara da disciplina de Deus, a vara da correção de Deus é para te colocar no trilho do caminho do Senhor novamente. Então o Deus que trouxe os gafanhotos sobre eles é o Deus que está tirando os gafanhotos de lá. Deus arranca os gafanhotos. Deus tira os gafanhotos. A vitória e a restauração de Judá sobre os seus inimigos novamente não vieram de suas habilidades. Não foram eles que ficaram espantando os gafanhotos. Não veio da habilidade do povo de Judá de tirar os gafanhotos, mas foi uma intervenção poderosa de Deus. Deus traz o juízo, mas Deus também tira o juízo. Tanto a disciplina como a restauração são obras de Deus. Não foram eles que estavam espantando os gafanhotos, mas foi Deus que disse, eu estou tirando. Com a força do nosso braço não dá para lutarmos contra as disciplinas de Deus. Mas é Deus que tira elas. É Deus que arranca. É Deus que tira. Deus tirou os gafanhotos. Versículo 22. As estações voltaram a frutificar. Voltaram a florescer as árvores. Versículo 22. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor, e as árvores começaram a frutificar novamente. Deus fala com os animais, vocês vão voltar a se alimentar, os animais vão voltar a comer, as árvores vão voltar a florescer. Onde as árvores frutíferas haviam perecido, agora elas produzirão com vigor. Onde os animais gemiam de fome, agora eles vão se alimentar com fartura. Tempos de restauração tinham vindo da parte do Senhor sobre ele. Deus está restaurando a nação. Vai entendendo. Eu disse que o ápice da mensagem está no final. Deus está restaurando esse povo. Deus está restaurando essa nação. Deus está frutificando novamente o campo. As árvores estão voltando a produzir. Versículo 23. A terra estava seca, já não chovia faz muito tempo. E por não chover, automaticamente a terra não consegue absorver a chuva, não consegue frutificar, não consegue florescer novamente. Só que Deus traz chuva, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus. Porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Vai voltar a chover. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Deus está dizendo, vai voltar a chover. Muito tempo não chove aí. A terra está árida, a terra está seca. E olha que interessante a fala do Senhor. Chuvas em justa medida. A terra que era um jardim do Éden no passado, se torna um deserto seco. E a fala de Deus é que a chuva
vai ser em justa medida, ou seja, nem demais para provocar inundação e nem de menos para não ser insuficiente. Vai ser uma chuva na justa medida. Olha que Deus poderoso. Ele manda na chuva. Ele manda na natureza. E ela vai vir na justa medida sobre vocês. Nem muito e nem menos. Na justa medida. Para fazer o campo voltar a florescer. Para fazer o campo voltar a frutificar. Para fazer o campo voltar a produzir. E tem um detalhe. Alegre-se e exultem no Senhor. Alegre-se e exultem no Senhor, no seu Deus. Olha a mensagem de Deus para o povo. Vocês vão voltar a ter os celeiros cheios. Vocês vão voltar a ter oliveira, palmeira, figueira. Vocês vão voltar a colher. Vocês vão voltar a prosperar. Mas que a alegria de vocês não esteja na figueira. Que a alegria de vocês não esteja na chuva. Que a alegria de vocês não esteja nos celeiros cheios, na despensa cheia. Que a alegria de vocês esteja no Senhor. O povo do passado se agarrou na prosperidade e não em Deus. E Deus tira a prosperidade para mostrar para eles que Deus é maior do que a prosperidade deles. Agora Deus está dando novamente a prosperidade para eles e dizendo para eles: olhem para mim e não para a prosperidade. Se alegrem em mim e não na figueira que está produzindo. Se alegre no doador e não na doação. Se alegre com o coração de Deus e não com o bolso de Deus. Deus está dizendo: se alegre em mim. Porque se vocês se alegrarem nas coisas, as coisas são perecíveis. As coisas uma hora tem, uma hora não tem. Mas quem se alegra no Senhor vai se alegrar eternamente. Porque Ele é eterno. É o que Paulo disse quando estava preso, escrevendo aos Filipenses a carta da alegria. E Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não se alegra nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, circunstâncias oscilam, mas tenha o coração no Senhor. Ele não muda, Ele não oscila, nele não há sombra de variações. Se alegrem em Deus, se alegrem no Senhor. Você tem 1000 motivos para se alegrar em quem? Em Deus. Por que, Alex? Eu era inimigo, hoje sou filho. Estava perdido e fui achado. Estava caído, fui levantado. Em Adão fui condenado, em Cristo fui justificado. Estava morto, Ele me ressuscitou. Eu ia receber a condenação eterna, mas eu recebi o amor eterno. Em Adão eu caí, em Cristo eu fui levantado. Em Cristo eu tenho motivos de sobra para se alegrar. Então Deus quer consertar, Deus quer corrigir o coração daquele povo, dizendo: se alegrem em mim e não na chuva. Se alegrem em mim e não na figueira. Para hoje, se alegrem em Deus, que abriu a porta e não na porta. Se alegrem em Deus, que te deu o apartamento, que te deu a casa e não na casa. Se alegre em Deus, que te deu uma família. Se alegre em Deus, se alegre nele. Você tem 1000 motivos para se alegrar no Senhor. Tenha o coração dele. Portanto, o chamado de Deus para o povo é: se alegrem, exultem em mim, e não nas coisas. E não nas coisas. Se alegrem e exultem no Senhor, o seu Deus. É Ele que te abençoa. É Ele que traz toda a boa dádiva sobre você. É Ele que abençoa a tua casa. É Ele que abençoa a tua vida. É Ele que não deixa faltar o pão de cada dia na tua mesa. É Ele. É Ele que abre porta. É Ele que traz clientes. É Ele. Portanto, se alegre nele. Tenha o coração nele.
Deus volta a mandar chuva sobre o povo. Versículo 24 e 25, as colheitas seriam colheitas com abundância de fartura. As elhas se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho, de azeite. Vocês vão colher abundantemente. Deus está dizendo que os lagares vão transbordar. Deus está dizendo que o trigo, vinho, azeite vai produzir em abundância. Eles colheriam com muita fartura, porque Ele vai restituir aquele tempo que já falou dos versículos 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Os anos, então, portanto, essa crise durou anos. Os anos dos gafanhotos. Portanto, dá a entender, segundo os intérpretes, que essa crise econômica, que essa crise dos gafanhotos no Reino do Sul, em Judá, foram anos. Não se sabe quanto, mas mais de um ano. O migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que eu enviei. Olha isso. O meu grande exército que enviei contra vocês. Quem mandou o portador, quem mandou o migrador, quem mandou o devorador, quem mandou o destruidor, não foi o diabo. Como dizia Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai onde Deus permite. Ainda mais com o povo de Deus. Não foi assim que o Jó? Tem que pedir autorização a Deus para ir intervir na vida de Jó. Portanto, não é o diabo, o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus enviou os gafanhotos. Para onde? Trazer o povo de volta para Deus. Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Para onde? Não te perder eternamente. Deus só lhe fechar a porta. Alguém que fez aí, tá? Não. Pode. Deus pode. Para onde? Para não te perder. Judá estava preso, tão preso na agricultura, que estava longe de Deus e iria perecer eternamente. E Deus é tão amoroso, Deus é tão amoroso. Deus nos ama tanto que Ele é capaz de tirar o trigo, de tirar o celeiro em abundância, para o povo se voltar para Ele, para não te perder. Então o grande exército foi Deus que enviou. Mas agora Deus está dizendo, eu estou tirando esses gafanhotos de lá. Eu estou arrancando eles de lá. E os anos que foram destruídos por eles, eu vou restituir tudo novamente. Essas são as bênçãos materiais que o povo recebe. Só que no final do texto, além das bênçãos espirituais, materiais, vem as bênçãos muito maiores do que as materiais. Vem as bênçãos espirituais. Olha o que o texto diz no versículo 26. Deus vai restaurar o culto, o louvor. Lembra que o povo estava sem culto? Não tinha como mais cultuar. Os sacerdotes não têm mais o que sacrificar. O povo não tem mais culto. Louvor é Deus. O povo está longe de Deus. Deus vai restaurar o louvor. Deus vai restaurar o relacionamento dele com o povo. Deus vai restaurar a comunhão dele. Versículo 26. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Os sacrifícios não eram mais oferecidos no templo, não tinha mais culto. Põe para a gente aí capítulo 1, versículo 9. Na casa do Senhor foram portadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacrifícios, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Não se tinha mais culto. Então os sacrifícios não eram mais oferecidos no templo. E a alegria do culto e dos louvores a Deus havia acabado. Não tinha mais alegria, não tinha mais louvor, não tinha mais culto. Põe para a gente capítulo 1, versículo 16. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E no templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? O povo não tinha mais alegria no Senhor. O povo não cultuava mais a Deus. O povo não se alegrava mais no Senhor. Mas no versículo 26, no capítulo 2, o Senhor está dizendo: o louvor
nos lábios e no coração de vocês estará de volta. O louvor e o culto de vocês a mim estará de volta. A perda dos privilégios espirituais era maior do que todas as calamidades que Judá perdeu. Eles perderam o relacionamento com Deus e essa perda é muito maior do que perder o trigo. A perda do pão era coisa pouca diante de valor da perda do relacionamento, do culto a Deus. E Deus está dizendo, vocês louvarão o nome do Senhor seu Deus. Vocês vão voltar a se alegrar em mim. Vocês vão voltar a cultuar a mim. Vocês vão voltar a se regozijar em mim. Vocês vão voltar a se alegrar no seu Deus. Mais do que isso, a minha presença vai estar manifesta diante de vocês. Olha que poderoso isso aqui. Redobre a atenção. A minha presença estará manifesta no meio de vocês. Vocês vão saber que eu estou entre vocês. As duas bênçãos espirituais. Relacionamento com Deus e Deus presente no meio do povo. Versículo 7. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E que não há outro. Deus está dizendo, vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Escuta isso. Uma coisa é a onipresença de Deus. Outra coisa bem diferente é a sua presença manifesta. Deus está em toda parte, Ele é onipresente, mas não está em toda parte com sua presença manifesta. E Deus está dizendo para o povo, a minha presença vai estar manifesta entre vocês. Vocês vão saber que eu estou entre vocês. Vocês vão saber que eu estou aí entre vocês. Vocês vão reconhecer a minha presença manifestada no meio de vocês. A minha presença estará no meio de vocês, entre vocês, com vocês. Quando isso acontece, os corações se derretem, os ombros se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Que a presença de Deus seja manifesta na tua casa. Que a presença de Deus seja manifesta no teu quarto, no culto. Que a presença de Deus seja manifesta na tua vida ordinária, no teu dia a dia. E você saiba, Deus está aqui. Eu não perdi Ele. Ele está aqui. Então Deus prospera esse fogo novamente. Deus abençoa esse fogo, Renan. Deus abençoa esse fogo, Isabel. Deus abençoa Judá. Por quê? Voltou a prosperidade, voltou o relacionamento com Deus. Por quê? Por que Deus? Versículo 18 é a resposta. Desculpa, 19. Versículo 19. O Senhor, vamos ler junto essa parte? O Senhor respondeu ao seu povo, no 3. 1, 2, 3, amém? O Senhor respondeu ao seu povo. Até aí. Se o Senhor respondeu ao seu povo, é porque o povo estava pedindo, clamando. Em outras palavras, o povo se arrependeu do seu mau caminho. Põe para a gente. Foi o texto que o pastor pregou, novamente, versículo 12. Versículo 12. Vamos ler assim rapidão. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. 13. Rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. 14. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas, cereais e libações ao Senhor, seu Deus? Toquem a trombeta em Sião e proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. 16. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciões, reúnam as crianças que
os que emanam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem pouco ao teu povo, ó Senhor. E não faças a tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações, porque antes de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra. A gente vai voltar aqui. E se compadeceu do seu povo. 19. E o Senhor respondeu ao seu povo. O povo estava longe de Deus, o povo amou mais a terra do que Deus, o povo amou mais o cereal do que Deus, o povo amou mais as bênçãos do que o abençoador. Aí Deus vai lá e manda os gafanhotos. Com qual objetivo? Volte a jejuar. Volte-se para mim. Vocês estão longe, vocês amaram mais as coisas do que a mim. Vocês amaram mais o cereal do que a mim. O povo se volta para Deus com jejum, com pranto, com choro, com arrependimento, com sinceridade. O povo clama, o povo se volta para Deus. O povo rasga o coração e não as vestes. O povo se humilha nas cinzas, crianças de peito. Os que acabaram de casar, saíram da lua de mel, voltaram a se congregar, todos chorando, os sacerdotes entre o pórtico, o altar e o templo, todos numa solene assembleia, dizendo: Deus, nós nos arrependemos, porque amamos mais as coisas do que o Senhor. Deus, nós nos voltamos para Ti, porque amamos mais os celeiros do que o Senhor, amamos mais as coisas do que o Senhor. Aí no 19, e o Senhor respondeu ao seu povo. Deus tem uma palavra para a gente essa manhã. E a palavra de Deus para a gente essa manhã é: se volte para mim. Se volte para mim. Eu não sei qual é a área da sua vida que pode estar uma terra seca, uma árvore frutífera, mas Ele espera você no lugar que Ele te chamou para voltar a chover nessa parte seca. Seu relacionamento com Ele, sua vida com Ele, Deus tem chuva para trazer sobre a aridez. Deus tem chuva para trazer a aridez aonde está seco. Se volte. Se volte. O povo se volta. O povo se volta para Deus. Deus responde o seu povo. Não porque o povo é bom. Não porque o povo merece. Versículo 18. Porque o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Porque Deus teve amor e compaixão do seu povo. Deus teve amor e compaixão. A restauração não é um produto dos nossos méritos, mas da compaixão divina. Talvez teu casamento é a terra seca, talvez teu casamento é a árvore frutífera, talvez tuas finanças, eu não sei, porque o pecado ele mata. O pecado corrói, o pecado vai destruindo, o pecado vai acabando, o pecado vai eliminando, o pecado da nação está destruindo os celeiros deles. Mas quando o povo se volta para Deus, Deus restaura o povo. Isso não é pelos nossos méritos, é pela bondade e a compaixão de Deus. Não merecemos as bênçãos divinas, mas Deus nos concede tais bênçãos por sua generosidade e graça. Seu celeiro pode voltar a estar em abundância. Essa área seca pode voltar a chover. Não porque somos bons ou porque merecemos, mas porque Ele é bom e Ele nos ama. Ele te ama tanto, tanto e tanto. Ele trouxe a vara da correção só para você voltar-se para Ele. Ele tem chuva para derramar porque Ele te ama. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Vou repetir isso. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Onde a porta do arrependimento é aberta,
os portais da graça são escancarados. Quando o povo se humilha, quando o povo se arrepende, quando o povo se volta, Deus, por sua graça e bondade, volta a abençoar o povo. Volta a restaurar o povo. Volta a ter um relacionamento com o povo. Volta a abençoar aquele povo. Deus pode restaurar aquilo que está quebrado. Deus pode te visitar hoje, aqui, agora, e restaurar aquilo que está quebrado. Deus pode. Não porque você merece, mas porque Ele é bom e gracioso. Deus pode trazer chuva na terra seca. Deus pode fazer a árvore voltar a frutificar na sua vida. Deus pode. Porque o povo se volta para Deus. Então tudo que Deus quer é que o povo esteja nele. Tudo que Deus quer ensinar para o povo é que nele está a bênção. É que Ele é tudo que o povo precisa. Mais do que as coisas indo bem. O povo precisa de Deus, você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Mais do que os celeiros cheios, Deus quer o nosso coração livre. E sabe o que é o grande amor de Deus? É que Deus poderia deixar o povo continuar próspero longe dele, mas o povo iria sofrer eternamente. Vou repetir. Deus poderia deixar eles continuando a prosperidade, dando continuidade à prosperidade deles. E eles longe de Deus, Deus poderia deixar, mas eles iriam perecer eternamente. Mas Deus ama tanto esse povo, que Deus mexe com a prosperidade deles, para eles se voltarem para Deus. E Deus abençoar eles novamente, mostrando que eles precisam mais de Deus do que das coisas. A mensagem para nós é: nós precisamos mais de Deus do que das coisas. E se nós amamos mais as coisas, o chamado de Deus para a gente hoje é: se volte para mim. Se volte para mim. Se volte para mim. Se volte para mim, porque nesse amor e apego pelas coisas, muita coisa pode ficar seca na tua vida. Muita coisa pode parar de frutificar na sua vida. Se volte para mim. A fonte da chuva é Ele. A fonte da abundância é Ele. A vida que precisamos está nele. Quando o povo se volta, Deus responde. Porque Ele os ama. Por causa da sua graça. Por causa da sua compaixão. E por causa da sua misericórdia. Deus nos ama tanto que não quer nos deixar perecer eternamente. E esse amor de Deus nos atrai dia a dia de volta. Você pode fechar os olhos, vamos orar ao Senhor.